Bom dia, irmãos. Que alegria, né? A gente poder se encontrar nessa manhã. Como o pastor Lucas falou, não é o dia, né? Não é a aparência do dia que faz o nosso dia ser bom ou ruim. De fato, é o quanto nós estamos próximos do Senhor, né? Então, nesse sentido, eu quero te convidar nessa manhã para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor falou para uma igreja do passado e assim também possamos ser consolados e confrontados com aquilo que Ele falou no passado, mas que também serve para nós hoje. Por isso, se você puder, abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2, livro das últimas coisas, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura nessa manhã dos versículos 12 a 17, que correspondem à carta enviada, né, o pedaço da carta enviado para a igreja de Pérgamo, a terceira igreja. Carta de Apocalipse, ou livro de Apocalipse, mas na verdade é uma carta, né, mas carta de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Nós vamos ouvir o texto na voz do Narciso e depois nós oramos e então caminhamos para a nossa aula de hoje, tá bom? E diz assim a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar mais uma vez? Deus bondoso e maravilhoso, nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor, Deus, porque o Senhor nos dá o grande privilégio, um privilégio tremendo de podermos conhecer e contemplar a Tua palavra com toda a liberdade, com toda a profundidade que ela exige. No entanto, Deus, nós precisamos do Senhor para que ilumine o nosso coração, não apenas para o nosso entendimento daquilo que o Senhor mesmo escreveu e aquilo que o Senhor e o Teu Espírito falam ao nosso coração, mas para que nós, Deus, possamos ser transformados pela Sua palavra e ao sermos impactados por ela, possamos sair daqui diferentes, não apenas com conhecimento de quem o Senhor é ou daquilo que o Senhor pode fazer, mas de fato, Deus, com vontade e desejo de praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Por favor, Deus seja conosco, porque essas coisas são muito difíceis para nós. Haja visto, Deus, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos limitados, o quanto nós precisamos do Senhor. Por isso, ó Deus, supre a nossa necessidade eterna e infinita do Senhor com o Senhor mesmo. E assim nós sejamos capacitados a cumprir aquilo que a Tua palavra nos pede, aquilo que ela nos exige, aquilo que ela nos convida a fazer. Por favor, Deus, seja misericordioso conosco, nos ajuda no entendimento e na prática daquilo que o Senhor deseja e nos leva sempre para o centro da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o Teu nome, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Nós Te agradecemos por tudo isso e pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a leitura desse texto mais uma vez. No entanto, nós vamos fazer aquela leitura verso a verso e eu vou explicando, porque assim fica também mais fácil para a minha memória, né, lembrar de todo o contexto ali. Mas antes de nós entrarmos no texto em si, deixa eu te passar algumas coisas que são realmente muito importantes a respeito dos textos apocalípticos, principalmente os textos que foram escritos direcionados para as 7 igrejas da Ásia Menor.
Essa, como eu disse, é a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. A Pérgamo ficava numa cidade de mesmo nome, e essa cidade ela tinha como característica algumas qualidades e outros defeitos. Ela não era uma das cidades grandes da época, não era tão grande nem tão importante quanto era a cidade de Éfeso, por exemplo. No entanto, ela tinha uma importância um tanto quanto diferente, tá certo? Veja, por exemplo, Curitiba e São Paulo. Curitiba tem diversos prêmios de inovação e de cidade verde, coisas do gênero, e São Paulo continua sendo a maior cidade, né, do país, tem aí o centro econômico do país, o centro industrial do país e tudo mais. No entanto, imagino eu, você, não ia querer sair de Curitiba, porque Curitiba tem as suas qualidades, né? Alguns não gostam, outros gostam. A cidade de Pérgamo, ela tinha essa mesma característica. Ela não era das maiores, mas ela tinha um grau de importância muito relevante. Por que ela tinha um grau de importância tão relevante assim? Primeiro, porque Pérgamo ela foi, de certa maneira, vendida, ou talvez a vendida não seja bem a palavra, mas ela foi cedida ao Império Romano por um dos reis do passado, ou dos governantes que governava essa cidade. Então ela foi passada como se fosse um testamento, assim. Lógico que na época haviam outras leis e tudo mais, mas ela foi então passada para o Império Romano. Então ela era uma província de Roma de fato, tá? Isso significa que, como província do Império Romano, ela tinha basicamente as leis romanas que regiam esta cidade, sua política, sua cultura, sua filosofia, seu estilo de vida, economia e tudo mais. Nesse sentido, também havia nessa cidade uma ideia de que, lembre-se que naquela época o imperador era alguém que precisava ser adorado como se fosse um deus. Havia uma megalomania naquela época, né, nos imperadores e reis e coisa e tal. Hoje ainda existe, um pouco mais discreta talvez, mas naquela época existia isso de maneira muito firme, né, muito poderosa. E nesse sentido, os imperadores cobravam que as pessoas então não apenas os respeitassem como políticos, mas também o adorássemos como se eles fossem deuses, né? Nesse sentido, irmãos, então, a cidade precisava e tinha, nesse sentido, um culto ao imperador. Culto mesmo, culto. Como nós prestamos hoje ao Senhor, havia um culto ao imperador. É lógico que não existia um templo ao imperador, né? Eles não faziam rezas como a gente faz, né? Mas haviam sim rituais de adoração ao imperador. Tá? Quando nós nos deparamos com esse tipo de coisa, nós entendemos um pouquinho do que diz ali nos versículos do texto, que falam que Pérgamo era, ou tinha em Pérgamo, o trono de Satanás. Tá? Essa expressão aparece ali, e nós vamos entender ela um pouco melhor nesse sentido. Além de ser uma província de Roma, além de ter esse culto do imperador, havia um outro negócio que era complicadíssimo nesse sentido de deuses, né? A cidade de Pérgamo ela era conhecida como um lugar de adoração a muitos deuses. Um desses deuses era o deus grego, que nós conhecemos como Zeus, né? Em Roma, esse deus chamado Zeus era conhecido como Júpiter. Além disso, tinha outros deuses que eram cultuados naquela cidade, e não só cultuados no sentido de culto mesmo, de reverência, mas no sentido também de festas, né? Eram prestadas festas em forma de culto. Lembre-se que naquela época nem tudo era uma questão de culto no sentido que nós conhecemos de culto, de você ir até o templo e você oferecer sacrifícios e você coisa. Culto naquela época, principalmente para os deuses romanos e para os deuses gregos, envolvia festas, né? A prestação de culto era em formato de festas. Normalmente festas regadas a muito tipo de entorpecentes, né? Sejam eles de ordem psíquica, como incensos e ervas e coisas do gênero, como também o próprio álcool, né? Então era muito utilizado, e quando eu digo muito, eu quero dizer exageradamente utilizados para prestar culto, né? Se o nosso Deus pede um culto racional da nossa parte, aqueles deuses do passado
que nós entendemos que eram demônios travestidos de deuses, né? Nós entendemos então que eles eram o contrário. Para que você pudesse reverenciá-los, para que você pudesse adorá-los, você precisava se ausentar dos seus sentidos comuns, se ausentar da razão, então, para poder adorá-los, tá certo? E nesse sentido, você sabe que as festas, então, tinham muito tipo de práticas que eram, vamos dizer assim, né, consideradas imorais. Tá? Agora, quando nós chegamos nesse ponto, irmãos, tem uma terceira situação que havia em Pérgamo ali, que era bastante complicada. No entanto, também era, de certa maneira, uma virtude da época, tá certo? Pérgamo, ela era uma cidade conhecida por dois fatores. O primeiro fator era o fator no sentido da saúde. Havia em Pérgamo uma universidade da saúde, uma espécie assim de cidade universitária, onde as pessoas iam lá para não só estudar, mas para se colocarem à disposição de procedimentos médicos inovadores, né, de última geração, vamos dizer assim. Isso, lógico, dentro do contexto da época, né? Então seria mais ou menos como se a gente tivesse um tratamento, sei lá, onde que tem uma boa saúde, na Suíça, por exemplo. E aí você tem lá um tratamento revolucionário, você ia para lá. Pérgamo era esse lugar. As pessoas iam para lá porque lá tinha a sede desse, vamos dizer assim, culto à saúde que era prestado a um deus chamado Esculápio, ou Esculapo. Eu acho que é Esculápio, na verdade. Esse deus, ele tinha o formato de uma cobra, o que é particularmente esquisito, mas, né, o que cobra tem a ver com a saúde, talvez alguma questão pelo veneno, ou alguma coisa do gênero, mas no sentido geral eles tinham então esse deus que era uma cobra. Tá? E até hoje, se você reparar bem, o símbolo da medicina continua sendo uma cobrinha. Tá? Então, irmãos, havia nesse lugar uma sede de uma universidade, como eu falei. Havia no mundo mais ou menos umas 200 sedes onde adoravam esse Deus e onde se praticavam, então, procedimentos médicos. Mas o centro disso acontecia em Pérgamo. Além disso, a cidade também era conhecida pelo seu nome, né? Pérgamo vem, inclusive, de pergaminho. Então, em Pérgamo, eram produzidos, ou havia uma grande produção, não era o único lugar, mas havia, então, uma grande produção de pergaminho que eram usados, então, para escrita naquela época. Né? Os livros daquela época eram escritos não só nisso, mas a grande maioria dos livros eram escritos, então, em pergaminho. E isso nós temos, então, todo esse contexto da cidade. Era nesse contexto que a igreja de Pérgamo, então, vivia, né? Estava localizada. Uma coisa importante, irmãos, antes de nós partirmos para o texto também, é que nós possamos entender uma coisa muito precisa no texto. Quando nós olhamos para o texto apocalíptico, você vai lembrar que existem diversos tipos de interpretações. Uma delas é que as 7 cartas, ou as 7 partes da carta que foram enviadas exclusivamente para as 7 igrejas, elas não só eram traduzidas, ou não só são traduzidas como um sentido literal, ou seja, as cartas foram enviadas para as igrejas e elas tinham uma mensagem específica para aquelas igrejas, assim como trazem uma mensagem específica para nós hoje, né? Mas alguns intérpretes do livro de Apocalipse gostam de trazer o sentido de que as cartas às igrejas não eram apenas, as mensagens, né, às igrejas, não eram apenas uma mensagem no sentido literal, mas elas tinham de certa forma, ou elas têm de certa forma, uma mensagem escondida nelas. Essa mensagem escondida, ela se interpreta da seguinte maneira: ao invés de você olhar para 7 igrejas como 7 igrejas, algumas pessoas olham para 7 igrejas como se elas fossem 7 eras, 7 momentos da nossa história até que Jesus venha. Irmãos, isso não pode estar mais longe da verdade. Tá? Isso não tem nenhum tipo de base para que nós possamos realmente fazer uma interpretação nesse sentido. Então eu quero apenas trazer um alerta para os irmãos, para que caso você escute isso em algum lugar, você lembre-se de que as 7 mensagens para as 7 igrejas eram literais, e elas se encerravam ali. Ou seja, a partir do momento que essas igrejas receberam essas cartas e elas atenderam às solicitações da carta ou não, a mensagem está completa, encerrada, consumada.
Da mesma maneira, quando nós recebemos a mensagem dessas cartas, se ela está de acordo com aquilo que nós, Igreja do Tarumã, estamos vivendo, se nós também atendermos à solicitação de Jesus, nós teremos as mesmas promessas, nós teremos os mesmos elogios e nós teremos as mesmas críticas, ou as mesmas exortações. Se nós não atendermos, nós também seremos conduzidos ao mesmo tipo de juízo que aquelas igrejas foram conduzidas também. Tá? Mas elas não são 7 eras, 7 momentos. Você não pode olhar para essas igrejas e perceber 7 momentos da história da humanidade, ou, enfim, 7 momentos antes da volta de Cristo. Esse tipo de coisa, irmãos, é interpretação alegórica. É apenas para achar sentido aonde não tem. Ou melhor, achar sentido aonde não precisa ter. Não que não tenha, mas não precisa ter. Tá? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é muito comum que quando nos falta o entendimento de alguma parte dela, por ser muito complicada, ou por ser algo muito conduzido para os textos de antigamente, para as expressões de antigamente, que nós não temos conhecimento e não temos obrigação de ter conhecimento. Isso é algo mais dos pastores, dos presbíteros, de quem está dando aula, né? Que precisa ter realmente um conhecimento daquela área para poder explicar. Mas nós, como crentes comuns, não vamos ter todas as respostas. Não vamos saber todos os aspectos da hermenêutica, da exegese, do grego, do hebraico, e nem temos obrigação. Só que muitos usam também isso, né, essa não obrigação, como uma certa desculpa de não estudar. Então, por causa disso, inventam coisas onde não existe e onde não precisa existir. Inventam sentidos onde não precisam existir. Isso daí a gente chama de pregação alegórica. O que é uma pregação alegórica? É quando eu pego o texto da palavra de Deus e diz assim, e havia uma nuvem no céu. Aí a pessoa fala assim, não, mas nuvem não quer dizer necessariamente nuvem, não é que tinha uma nuvem literal. A nuvem, na verdade, significa o mover sutil da promessa de Deus. Entendeu? Você inventa um troço que não faz o menor sentido, que não existe, que não está ali. Isso acontece por causa da nossa, desculpa a palavra, né? Mas por causa, às vezes, do nosso displicência de não estudar a palavra, de não meditarmos na palavra, de não estarmos interessados nela. Por isso, aqui é só um alerta, para que você possa lembrar disso. As cartas, ou as mensagens que foram enviadas para as 7 igrejas são literais, elas não têm sentidos ocultos. Tá certo? É bom para que a gente entenda esse tipo de coisa, porque isso vai permear todo o livro de Apocalipse. Não existem mensagens ocultas. Tudo que está aqui é absolutamente claro e evidente para que nós possamos, de fato, entender com um senso de realidade, para que possamos também aplicar na igreja do passado, e na igreja de hoje, e na igreja do futuro que ainda virá. Tranquilo até aqui, irmãos? Heavy. Fala. Isso é muito interessante o que o senhor está falando, porque a linha dispensacionalista nos acusam, os amilenistas, né? Que não é que não acredite no milênio, é que a gente interpreta como algo simbólico, né, que é diferente de alegoria, né? Uhum. Nos acusam de ser alegoristas, mas interpretam nesse aspecto as 7 cartas do Apocalipse também. A gente vai junto, até certo ponto, falando, sim, as sete cartas foram para as 7 igrejas originais lá, literalmente, mas que servem também, elas são símbolos de todas as igrejas ao longo de todos os tempos. Mas a gente para aí, a gente não fala que são tempos específicos, porque isso daí é alegoria, pode representar isso. Não, quando a gente fala que é símbolo, é que realmente aquilo ali tem um significado real por trás daquilo. Uhum. As 7 igrejas, elas são um símbolo, o número 7 ali é um símbolo, para falar que aquilo, todos esses ensinamentos têm uma aplicação, um significado, exortações, elogios reais às igrejas de todos os tempos. Uhum. A gente não pode falar, por exemplo, eu consegui achar aqui a linha de interpretação no que diz respeito, por exemplo, a igreja de Pérgamo, ela é a igreja que começou a ser aceita no Império Romano a partir de Constâncio, o pai de Constantino, né, no Concílio de Milão.
que quando o cristianismo parou de ser perseguido e no ano de 330 foi aceito como religião oficial do Império Romano, e que daí a igreja ela começou a ficar prostituída. A igreja de Pérgamo é traduzida como essa era da igreja, antes da Idade Média, com toda a igreja corrompida, já ali na época de Constantino, né, no ano 330. Mas não faz sentido, porque a Bíblia aqui ela não oferece base nenhuma para dizer que isso dá para ser interpretado por eras, né? Porque a igreja de Laodiceia, que é a última igreja, ela é traduzida como a era atual, desde o século XIX até hoje, até a volta de Cristo, né? E se Jesus demorar mais 2000 anos para voltar? Vai ser sempre Laodiceia, a igreja sempre vai ser pobre, cega e nua? Não é isso, né, que a Bíblia ensina. Então a gente não pode correr o risco, nem o perigo de tentar colocar no texto bíblico, usar um método e para forçar o texto bíblico, porque isso daí é um atentado contra a Escritura, e a própria palavra de Deus, a primeira palavra do Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Pronto, não tem que ficar vendo coisas subjetivas, dá para a gente interpretar, claro, a gente tem que encarar as coisas como símbolos, né? Deus ele não tem 7 espíritos literais. A gente precisa buscar entender o que significa esse símbolo na realidade que se aplica. Mas ir até onde a Bíblia permite. Exato. Simples assim. Exatamente. Então, estamos tranquilos até aqui, irmãos? Maravilhoso. Vamos então passar, agora que eu já adiantei, né, boa parte do que o texto nos vai exortar. Então, nós vamos passar agora para a interpretação do texto. Narciso, versículo de número 12, por gentileza. Claro. Apocalipse 2, 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Muito bem, irmãos. Então você vai se lembrar, anjo da igreja. O que significa anjo da igreja? O pastor, o presbítero, docente ou regente que estava responsável por aquela comunidade. Não é um anjo também literal. Tá? Anjos literais existem, mas eles não estão póstumos como anjos da guarda ou coisas do gênero. Tá? E com certeza João, nem o Senhor Jesus, escreveria mensagens em texto, né? Não escreveria mensagens em texto para anjos, até porque eles têm acesso direto ao Senhor, né? E o Senhor tem acesso direto a eles. Então, se ele quisesse falar alguma coisa para os anjos, ele falaria diretamente e não por uma carta escrita por um ser humano. Acho que até isso seria... se eu fosse um anjo, eu encararia isso até como uma ofensa, né? Por que o Senhor não veio falar diretamente comigo, mandou um ser humano para falar comigo, né? Então, fica estranho. Então, nesse sentido, anjo da igreja significa o pastor, aquele que estava cuidando da igreja. Tá? Muito bem. Escreva aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que essa espada significa? Significa, primeiro, um elemento de linguagem do Império Romano. Tá? Paulo está ali, ó. Paulo. Eu falei tanto do Paulo na outra aula que eu dei, né, que Paulo fica aí, né? Mas João, ele vai usar este elemento da parte de Cristo. Lembre-se que foi Jesus que falou em primeiro lugar, depois que João escreve, mas vamos trazer que foi João que escreveu, né? Apesar que foi uma revelação do Senhor Jesus. Então João escreve esse elemento, ele traz esse elemento aqui, porque era um elemento comum daquela época. Tá? Lembra que eu falei que Pérgamo era uma província de Roma? O que havia em Roma? 2 coisas: a lei de Roma e a justiça de Roma. Nesse sentido, o Senhor se revela como essa espada de 2 gumes, porque a espada de 2 gumes era, de fato, o elemento utilizado para demonstrar a justiça romana. Ou seja, o Senhor utilizar-se deste mecanismo, dessa fala, diz o seguinte: além da justiça de Roma, além da lei de Roma, estou eu. Eu sou a justiça verdadeira. Eu sou a lei verdadeira. Para a igreja que estava em Pérgamo, sujeita, né, e submissa às leis de Roma, que eram leis duras para os crentes naquela época, eram leis de perseguição, de abominação,
de sofrimento, de morte, inclusive, essa justiça que vem da parte de Deus, esse consolo que vem da parte de Deus, é realmente algo extraordinário e realmente consolador. Imagine você vivendo sobre um regime extremamente autoritário e que, ao nos reunirmos, nós estamos então nos colocando em perigo de vida, e aí chega então a carta do Senhor Jesus e diz: eu sou uma lei maior, a minha lei é maior, a minha justiça é maior. Então não se preocupem, não tenham medo, né? não se diminuam, não se escondam, porque eu sou a justiça verdadeira. E ainda que vocês sejam feridos por uma espada humana, eu sou a verdade, a justiça, a vida. Eu vou garantir que vocês tenham segurança e tenham verdadeira justiça. Então isso é, de fato, consolador da parte do Senhor Jesus. Tá? Por isso que ele usa, então, essa expressão de ele mesmo se colocar como uma espada afiada de dois gumes. É claro que isso tem interpretações espirituais e tudo mais, né? Mas aqui nós estamos apenas de olho no texto em si, e o texto nos apresenta neste sentido. Tá certo? E também há um segundo sentido no texto que o próprio Senhor Jesus, e em toda a palavra, todo o contexto bíblico, você vai se lembrar que a palavra de Deus ela é sempre traduzida como se ela fosse de fato uma espada afiada, né, que divide juntas e medulas, espírito e alma, né, e tudo mais. Então, nesse sentido, a palavra se revela nessa forma, como se ela fosse de fato uma espada. E a espada naquela época, irmãos, era usada justamente como uma arma, né, como defesa. Você tinha uma possibilidade de se defender com a espada. Todo mundo, quase, talvez todo mundo seja um exagero, mas assim, provavelmente 90% das pessoas naquela época, né, principalmente os homens, andavam com uma espada na bainha, né, aqui na cintura. Então, era um instrumento de defesa. Você tinha que ter uma arma naquela época, porque havia saqueadores, bandidos e coisas do gênero, mas também haviam animais selvagens e tudo mais. Então, você precisava andar armado naquela época. E a arma era uma espada. Tá? E ela poderia ser utilizada tanto para defesa, quanto para justiça, quanto para fazer o mal. Tá? Então, são as possibilidades. Mas Jesus, quando ele se coloca como espada, ele se coloca nesses dois sentidos. Porque, lembra que da boca do Senhor Jesus sai uma espada afiada e tudo mais, no sentido de que a palavra de Cristo ela é precisa. Né? Ela é cirúrgica, ela é exatamente aquilo que nós precisamos. Mas para os ímpios, para aqueles que não acreditam, para aqueles que são inimigos da fé, a espada afiada é justiça. Tranquilo até aqui? Vamos para o 13? Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Então vamos lá. Aqui nós entramos naquele texto que eu falei lá do trono de Satanás. O trono de Satanás aqui, você já sabe, significa duas coisas. O primeiro, a adoração aos muitos deuses que havia na cidade, até porque nesse lugar, irmãos, havia um tipo de um areópago. O areópago é tipo um Partenon, é um lugar assim onde se reuniam vários deuses. Imagine que como é que eu posso traduzir isso? Seria uma espécie de uma arena, irmãos, um lugar muito grande, onde haviam várias igrejas. Então imagine assim, que nós nos reunimos, a gente constrói tipo um estádio, uma espécie de um estádio, e aí em volta dessa arena, desse estádio, nós construímos várias igrejas de várias denominações juntas. E aí no domingo as pessoas vão lá e se reúnem para adorar. Seria mais ou menos esse sentido, assim, sabe? Então, nesse lugar haviam vários pequenos templos ou vários templos, altares e coisas semelhantes de deuses diferentes. Então havia lá um templo, uma parte lá para Zeus, uma parte para Júpiter, uma parte para Dionísio, uma parte para Atena, uma parte para Afrodite, uma parte para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, e assim vai. Né? Então, nesse sentido, nós encontramos então esse trono de Satanás. Por quê? Porque neste lugar havia, de fato, uma espécie de um trono.
Esse trono, inclusive, ainda existe, ele foi recuperado, tá? E ele está no museu, num dos museus britânicos, se não me falha a memória, o que os historiadores aí dizem. Foi encontrado, de fato, lá nas ruínas de Pérgamo, e foi trazido, então, para um dos museus romanos, tá? Então, esse trono existe, de fato, havia lá nesse lugar um trono para os muitos deuses, né? Então, havia, de fato, um trono literal mesmo, né? um trono onde se diziam que se sentavam lá os deuses e tudo mais, né? Ou um deus só. É o Museu de Berlim, Heavy. Museu de Berlim, obrigado. Então é na Alemanha. Alemanha, né? Berlim é a capital da Alemanha. Isso, então é isso aí. Então está na capital da Alemanha lá, esse trono que foi encontrado nas ruínas de Pérgamo, tá certo? Então, o outro sentido, o primeiro é dos deuses, e o outro sentido é o trono de Roma, que ficava lá também, né? Havia um governante de Roma, muito provavelmente nessa cidade, e o trono de Satanás também é conhecido como esse trono do imperador romano, que se colocava como um deus, mas que na verdade estava se prostituindo como um deus nesse sentido, tá? Estava se tomando para si um lugar que de fato ele não tinha. E quando nós olhamos para esse tipo de atitude, nós percebemos exatamente a atitude do próprio Satanás, né? O que Satanás fez? Ele queria tomar para si algo que não era dele, algo que pertencia ao Senhor, tá? Ele queria o mesmo lugar do Senhor e, bom, deu no que deu, né? Então, quando o ser humano tenta tomar para si algo que pertence ao Senhor, normalmente a vingança do Senhor recai sobre ele. Então, é nesse sentido que nós encontramos o trono de Satanás. A segunda parte desse texto nos mostra que essa era uma igreja fiel. Ela preservava o nome do Senhor. O que significa? Significa que ela continuava evangelizando, que ela continuava pregando o evangelho mesmo em meio à perseguição e ao sofrimento que essa perseguição podia infligir à igreja. Ela continuava preservada, ela continuava crente, fiel ao Senhor. Outra parte desse texto vai demonstrar para nós que essa fidelidade da igreja tinha um preço, e esse preço ele foi um preço extremamente alto. Esse preço foi, de fato, a morte desse Antipas, né? Nós não temos, infelizmente, muitas informações sobre esse Antipas. Dizem os comentaristas e historiadores que possivelmente esse Antipas era um dos pastores, ou o pastor da igreja de Pérgamo. E ele foi morto. Um dos pais da igreja vai, inclusive, traduzir ali, vai apresentar como foi essa morte. Eu vou poupar os irmãos das descrições, né, porque era uma morte bastante brutal, assim, algo muito horrível, né? Então vou poupá-los das descrições. Mas, no sentido geral, ele foi morto por causa do nome de Cristo, né? Foi morto por causa da perseguição que havia por causa de Cristo Jesus. E ainda assim, a igreja, depois da morte dele, permanecia e era preservada como fiel, né? Preservava o amor, a doutrina e também preservava o nome do Senhor, e nisso nós podemos entender como uma pregação do Evangelho. Deu para entender o 13? Fácil até aqui, né? Vamos ao 14? Quase acabando. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Legal. Então, nós temos aqui duas exortações para essa igreja. Essa é a primeira, o versículo 15 vai trazer a segunda, tá? Qual era essa primeira exortação? Na verdade, é uma exortação só que Deus vai fazer isso, o Senhor Jesus, né, vai fazer isso em duas partes, em duas doutrinas diferentes. Mas é uma exortação só, que era a desobediência à palavra, tá? E ao próprio Senhor. Então, como é que funcionava essa desobediência? Veja, no versículo 13, nós somos apresentados a uma igreja fiel, que ainda preservava uma certa fidelidade ao Senhor. No versículo 14, nós somos apresentados, então, a uma igreja que estava dividida. E você lembra muito bem que casa dividida não pode subsistir, né? Qual era essa divisão? Dentro dessa igreja, que em partes era fiel ao Evangelho, haviam duas doutrinas. A primeira, a doutrina de Balaão, que nós somos apresentados aqui ao versículo 14, e depois a doutrina dos Nicolaítas, que nós fomos apresentados lá na carta de Éfeso. Certo? As duas doutrinas eram muito semelhantes, muito parecidas.
talvez com pequenas diferenças, assim, mas, no sentido geral, elas eram muito parecidas. No que se consistia, então, essas duas doutrinas, né? Mais especificamente aqui a de Balaão? Ela era mais ou menos no sentido assim, imagine você, que nós estamos em maio ainda, tá? Mas imagine que nós estivéssemos em fevereiro, nós estivéssemos cultuando ao Senhor num culto vespertino, e aí na semana que vem é carnaval, tá? Semana que vem então é carnaval. E aí o pastor Tiago, eu não vou me colocar nessa posição, né? Coloca o titular da igreja. O pastor Tiago termina o culto, ele pregou, faz toda aquela parte final ali, nós vamos orar, né, impetração da bênção, o amém tríplice e tal. Quando acaba tudo isso, dá o amém final, aí o pastor Tiago chega assim, irmãos, só lembrem-se que na semana que vem nós temos carnaval, então lembre-se de aproveitar bastante o carnaval, pode pular carnaval, pode fazer tudo que você quiser, caia na gandaia à vontade, mas lembre-se depois de se arrepender. Essa era a doutrina de Balaão. Ela consistia numa frouxidão moral. Ou seja, olha, você pode e você deve louvar ao Senhor. Você deve ter e ser fiel ao Senhor. Você precisa disso. No entanto, veja bem, se acontecer uma perseguição, se você tiver vontade de pecar, se você for constrangido a pecar, você assim, pode pecar, Deus não vai te condenar por isso, mas você tem que se arrepender depois. Essa era a doutrina. Quantos irmãos não são os que pregam exatamente isso, de maneira talvez mais velada, né? Mas pregam isso hoje ainda. Não, você não precisa abandonar a sua vida anterior, você pode continuar vivendo o Senhor vai... com o tempo, assim, né, com a leitura da palavra, com o tempo ele vai te transformando, não precisa ter uma retidão moral, aquela fidelidade assim, absoluta ao Senhor. Não, o Senhor Deus é amoroso, Ele não vai castigar uma pessoa porque de repente ela, num constrangimento, assim, uma coisa assim, de repente, né, que aconteceu no momento e ela foi levada a pecar, né? Então, o Senhor é bondoso, Ele é misericordioso, Ele vai perdoar, está tudo bem. Né? Então, você pode pecar, tudo que você não pode fazer é deixar de se arrepender depois. Irmãos, por favor, né? Isso não existe, isso fere todos os princípios cristãos que existem. Né? E é por isso que o Senhor lá em Éfeso, Ele vai dizer o seguinte, olha, eu tenho favorável a vocês. Aqui é ao contrário, né? Aqui ele está criticando a igreja porque eles não eram contrários a essas doutrinas. Em Éfeso, eles eram contrários à doutrina. Então Deus faz um elogio a eles. Aqui não. Aqui esse elogio em Éfeso se torna uma crítica, né? Uma exortação aqui. Então, vocês, lá na carta de Éfeso, o Senhor vai dizer que ele odeia a obra dos nicolaítas, que era exatamente esse mesmo padrão de comportamento, talvez com algumas pequenas diferenças, mas a ideia é mais ou menos essa, de frouxidão moral, tá? E de coisas sacrificadas aos ídolos. Então, haviam lá festas, né? Lembra que eu falei? A adoração naquela época era em formato de festas. E a comida e a bebida era destinada, ela era consagrada aos deuses. Da mesma maneira que a gente consagra o pão e o cálice na ceia, eles então consagravam a comida e a bebida e os corpos e outras coisas mais para os deuses que eles serviam. Então o que acontecia? Havia naquela igreja uma doutrina, ou duas doutrinas, né, tanto a de Balaão quanto a dos nicolaítas, que chegava para as pessoas e falava assim, olha, era uma parte da igreja, né, não era toda a igreja, mas uma parte da igreja dizia exatamente isso, olha, não, vai ter a festa lá do Dionísio, e são 3 dias de bebedeira, e né, coisa e tal, e nós vamos lá, e vamos se divertir, mas eles consagram a comida e a bebida a outros deuses, não pode participar disso. Isso aí não é para crente. E aí exatamente vinha então essas respostas, não, mas não é bem assim, você tem que sujeitar as coisas ao amor. Deus é amoroso, você acha que Ele vai se incomodar que você vai lá participar de uma festa? Você não vai adorar Dionísio, lógico, mas comer a comida e participar da festa não tem problema. Exatamente ao contrário, né, irmãos? Né? Hoje a gente pode traduzir isso de certa maneira como assim, seria participar do mundo, né?
Então, nós estamos na igreja, mas não tem problema você participar aí do carnaval, não tem problema você usar o Papai Noel para enganar as crianças, não tem problema você acreditar no coelhinho da Páscoa. Isso aí você sabe que é mentira, mas assim, não tem problema, irmãos, está tudo certo, Deus é amoroso, Ele vai compreender que isso são eventos sociais, são coisas da cultura. A cultura do crente é a cultura do céu, não é a cultura desse mundo. Nós temos que ter isso muito claro em mente. Se essa exortação para a igreja de Pérgamo pode ser usada para nós temos apenas que colocar para os nossos próprios padrões de cultura, né, para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Será que nós também estamos fazendo negociações com a cultura de hoje? Né? Então isso é importante a gente perceber se nós estamos nos cedendo à cultura, se nós estamos cedendo parte da nossa fé, parte da nossa devoção, parte da nossa fidelidade que deveria ser exclusiva ao Senhor para coisas que são mundanas, para coisas que são pecaminosas, para coisas que são oferecidas a ídolos. Tá? Isso precisa ter muito cuidado. Isso aí você pode interpretar como as festas, como carnaval, como festa de faculdade, como festa disso, festa daquilo, festa daquele outro. Você pode interpretar, como eu falei, no sentido de acreditar, né, nesses ídolos de Papai Noel, Coelho da Páscoa, que mais que tem? Acho que é mais ou menos por aí, né? Mas você pode também trazer para os adolescentes, por exemplo, você dedicar uma fidelidade aos ídolos, né? No sentido de os cantores, atores, atrizes e coisas do gênero. Você pode trazer isso para a nossa realidade de adultos como políticos, né? Pessoas que idolatram políticos, pessoas que idolatram ideologias, filosofias de vida e coisas do gênero, né? Ou pessoas que idolatram fugiu a palavra, os cães, os pets, né, os pets. Então você pode traduzir para isso também, você pode traduzir para o que mais? Para as redes sociais. Enfim, você tem que olhar para a sua vida e perceber o que também pode roubar da sua vida a fidelidade que deve ser exclusiva ao Senhor. Essa é a exortação. A igreja, havia naquela igreja grupos de pessoas que estavam negociando a fidelidade ao Senhor e prestando essa fidelidade em partes ao Senhor e em partes a outros deuses. E você vai se lembrar do texto de Mateus, né? Mateus capítulo 5, ali pelos versículos 20, 21 e 22, talvez 21 a 23, se eu não me engano. Você pode conferir aí se eu não estou viajando mais, mas é alguma coisa nesse sentido, onde o Senhor vai dizer, olha, não é possível servir a dois senhores. Ou você vai uma hora você vai servir um e outra hora você vai servir os outros. Os dois juntos não tem condição. Tá? Então é preciso, e o Senhor não negocia a sua fidelidade. Tá? Ele é exclusivo para nós precisamos ser exclusivos ao Senhor. Deu para entender até aqui o 14, irmãos? Eu sei que essa é uma exortação, né, para a nossa igreja. Para aquela igreja foi e para a nossa igreja é. Lembre-se que, eu não sei se você tem algum contato, aí, alguma coisa do gênero, mas a igreja de Pérgamo me parece que não existe mais. Então me parece que eles não se arrependeram muito bem aí dessa exortação que o Senhor pediu. Tomara nós, que a igreja do Tarumã hoje possa olhar para essa exortação do Senhor e possa encontrar nessa exortação arrependimento, para que também não aconteça o mesmo que aconteceu com a igreja de Pérgamo. Tá certo? Versículo 15. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então, aqui é só um complemento, né? Também estão aí os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Dentre os historiadores, os comentaristas, irmãos, a gente quase não acha nada sobre a doutrina dos nicolaítas. A gente não tem muito... a gente sabe que existem teorias de quem foi o precursor, né, o criador desse tipo de doutrina, mas o conjunto de doutrinas em si não tem muita informação. Algumas pessoas vão traduzir nicolaítas como duas palavras gregas, e no frigir dos ovos ali, a tradução é como se fosse também algo relacionado a Balaão. Por isso que essas duas estão juntas. Então,
possibilidade maior é que elas tenham assim, mas assim, pequenas diferenças, muito pequenas, mas a ideia geral seja exatamente isso. Era uma frouxidão moral no sentido de que você pode servir ao Senhor, mas você também pode abrir mão desse serviço ao Senhor para fazer outras coisas também. Então é mais ou menos nesse sentido, tá? Dificilmente a gente consegue explicar muito mais do que isso. Eu até fui fazer algumas pesquisas em historiadores que não são crentes, que não são comentaristas bíblicos e outras pessoas assim, mas nem aqueles que não são crentes, que são também historiadores e qual que é o nome da outra que é o Rodrigo Silva lá faz? Arqueólogos. Nem os arqueólogos, ninguém assim tenta realmente dar uma coisa muito clara do que são esses nicolaítas. Ninguém realmente consegue. O que a gente mais se aproxima é dessa ideia de que eles eram muito parecidos com essa galera que cultuava Balaão, tá? Que é algo do passado lá do Antigo Testamento. Então não tem muita informação, infelizmente. Acho que assim, para a gente tentar entender mais ou menos isso, se associa a algo assim. Quando a gente vai ver a doutrina de Balaão, a gente pode recorrer ao livro de Números lá no Antigo Testamento, do Pentateuco, e ver que Balaão, do jeito como está escrito ali em Apocalipse, né? Números 25, mostra lá que os filhos de Israel adoraram outros deuses e também se prostituíram com as pagãs lá, né? E tinha essa ideia, né? A doutrina de Balaão era, olha, você pode ir lá fazer isso, você pode adorar Dionísio, você pode fazer isso e aquilo, depois você se arrepende. Creio que eu já também tentei procurar muita coisa e o que ficou assim mais ou menos elucidado na minha mente é que os nicolaítas, a princípio segue um outro viés. Não morra por causa da perseguição. Pode negar Jesus por um momento e depois você se arrepende. E aí você volta para a igreja lá, não tem problema. Mas não deixa você ficar sem sua casa, não fique sem seu terreno. Negue a Jesus por um tempo e depois volta. Eu acho que era mais ou menos nesse aspecto. Um tem um sentido mais moral e outro tem um sentido mais de fé mesmo, propriamente dito. É uma das possibilidades também, de fato. Mas é muito parecido. A ideia é igual, né? A ideia é igual. Por isso que eu falei, né? São pequenas diferenças que, no fim das contas, de certa maneira sinônimas, né? E por isso que elas estão juntas ali, né? Mas é importante a gente lembrar que o próprio Senhor Jesus, lá em Éfeso, ele vai dizer, independente do que seja o que eles faziam, né? O próprio Senhor Jesus diz que ele odeia. Tá? Odeia esse tipo de doutrina. Que é basicamente, né, vamos traduzir assim, na raiz do negócio negar a Cristo, negar a sua fé, né, abrir mão da sua fé, da sua fidelidade ao Senhor para praticar outras coisas. Então é mais ou menos no frigir dos ovos, né, na raiz do negócio, era isso daí. Né? Então, onde eles aplicavam isso, né, qual das duas aplicava em qual lugar, ou qual das várias a gente pode aplicar, no fim das contas é a mesma coisa. Se a gente negocia a nossa fé com alguma coisa, se a gente negocia a nossa fidelidade ao Senhor com alguma coisa, nós nos encontramos ou nos enquadramos dentro do ódio do Senhor. Então, isso é, assim, eu não sei você, mas isso me parece muito perigoso. Né? A ira do Senhor, o ódio do Senhor, não é uma coisa assim que eu desejo muito para a minha vida, não. Imagino que você também não para a sua. Né? Então, por favor, tome cuidado com isso daí, quando você tiver na sua vida privada, você preste muita atenção se você não está ou pode estar eventualmente negociando a sua fé e a fidelidade com o Senhor com outras coisas. Tá? Cuide muito disso, porque isso é bastante importante. Tranquilo até aqui, irmãos? Podemos continuar? Espera o microfone chegar, presbítero. Só espera o microfone. É que precisa por causa da transmissão. Senão os irmãos Nesse da transmissão sentido, diante dos olhos de Deus, as pequenas diferenças se tornavam grandes pecados. Verdade, verdade. Então, ele abomina, ele odeia e ele exerce o juízo dele com a espada da justiça dele. Isso, perfeito, exatamente isso. Versículo de número 16, vamos ver um pouquinho sobre o juízo de Deus.
Portanto, arrependa-se, senão irei até aí, sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Opa, agora perceba que o texto ele vai fazer uma pequena mudança hermenêutica ali de gramática, porque antes ele estava falando para toda a igreja, no sentido vocês. Agora ele mudou. Agora o verbo é eles. O verbo não, pronome. O pronome é eles. Português não é meu forte, irmãos, não adianta. Mas mudou agora para eles. Agora Deus não está falando apenas para a igreja como um todo. Antes era para a igreja como um todo. Agora ele está falando para a igreja no sentido de arrependam-se, senão eu virei não contra vocês, mas contra eles. É específico, o juízo do Senhor se torna aqui específico para aqueles que não abandonarem as suas práticas pecaminosas. Isso é normal, corriqueiro, a gente já sabe disso, já está claro na nossa mente que se nós não nos arrependermos do nosso pecado, significa então que Cristo ainda não transformou as nossas vidas, que nós não temos um pacto com o Senhor Jesus, uma aliança com Cristo, nós não fomos transformados, não nascemos de novo e possivelmente, se esse for o caso, nós não somos salvos, né? Ou não fomos salvos. Então, irmãos, é preciso nós olharmos para isso com bastante cuidado, com bastante cautela, para entender se nós estamos nos arrependendo dos nossos pecados. É claro e é verdade que nós ainda somos sujeitos a pecar. Mas o nosso pecado, ele não pode ser algo intencional. Ele não pode ser um negócio assim, igual o pastor Lucas pregou hoje, que Davi fez. Nós planejamos o pecado. O pecado, ele tem que ser acidental. Ele tem que ser algo que... não acredito que eu fiz isso. É algo, assim, que nos pegue também de surpresa. Ele não pode ser algo que a gente senta e vai pegar papel e caneta e fazer exatamente como o rei Davi fez. Ele precisa ser algo acidental na nossa vida, tá certo? Isso demonstra a nossa a nossa proximidade com o Senhor, se nós nos arrependemos. Então tudo bem, nós ainda somos sujeitos ao pecado, mas a partir do momento que nós pecamos, nós somos imediatamente conduzidos ao Espírito, ao arrependimento. O Espírito começa no nosso coração, o Espírito Santo de Deus começa no nosso coração aquele processo de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E então ele nos leva ao arrependimento. Lembra o texto que nós lemos lá em Salmo 32? Enquanto não confessei o meu pecado, eu estava ficando doente. Apodreciam, né? Envelheciam. Algumas traduções trazem envelheciam, outras traduções trazem apodreciam os meus ossos. Mas a tradução é, eu estava ficando doente enquanto eu não confessava o meu pecado, não me arrependia dele. Então é nesse sentido, o Espírito, a partir do momento que nós pecamos, vai nos conduzir, vai nos chamar, vai nos incomodar para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Se não existe esse processo, se não existe esse convencimento, se não existe esse mal-estar com o pecado, significa que nós ainda não conhecemos o Senhor. É um dos frutos do conhecimento e da proximidade, da intimidade com Deus, da salvação, nós sermos incomodados com o pecado. Se nós não o somos, então é porque nós provavelmente ainda não tivemos um encontro profundo, um encontro de salvação, um encontro com o Senhor. Nós não nascemos de novo, porque quem nasce de novo tem esse incômodo com o pecado. Nós podemos até pecar, tudo bem, a gente pode até pecar, pode até acontecer, mas a partir do momento que acontece, nós choramos, nós nos incomodamos, isso começa a trazer ansiedade, peso e incômodo, um negócio assim, uma pressão, e a gente começa inclusive, se nós não nos arrependermos, se a gente ficar lutando contra isso, isso pode inclusive nos adoecer de maneira física e emocional. Muitas pessoas, escute o que eu vou dizer agora, muitas pessoas, não todos, mas muitas pessoas sofrem hoje de depressão, de ansiedade e até mesmo de doenças físicas, não porque estão adoecidos emocionalmente, mas porque são adoecidos por causa do pecado. Tá?
Isso é muito claro, muito, assim, claríssimo. São todas? Não, evidentemente que não. Mas muitas vezes, quando nós olhamos assim para o alvo, né, por que a pessoa ela é uma pessoa tão ansiosa? Muitas vezes, quando a gente vai esmiuçando isso, esmiuçando e puxando o fio do novelo e puxando, lá na ponta nós podemos encontrar não um trauma, não uma situação de fato de saúde, mas nós vamos encontrar lá uma questão de pecado que não foi tratado, que não foi cuidado e que possivelmente pode não ter sido levado ao arrependimento. Tá? Em alguns casos, nós podemos encontrar isso. Onde que a gente vê isso na palavra? A gente vê isso com Davi, a gente vê isso lá em Marcos 2, que eu preguei esses dias, daquele paralítico, né, que é levado pelos 4 amigos, e aí em vez de Jesus chegar, você está curado direto, ele fala, perdoados estão os seus pecados, depois que ele vai curar. Então, possivelmente, há uma linha de interpretação que possivelmente aquele rapaz estava adoecido, não necessariamente por causa de uma questão física apenas, mas possivelmente por causa de pecado que não tinha sido tratado. Tá? Então, tome muito cuidado com o pecado, porque o pecado, irmãos, adoece. Não é à toa que o texto de Gênesis vai nos dizer, se você comer do fruto, certamente morrerás. Tá? Então não é à toa, o texto bíblico não traz nada à toa. Se o pecado traz morte, ele também pode trazer doenças. Então fique bastante atento com esse tipo de coisa e mantenha-se um dia com o seu arrependimento. Se algo precisa de arrependimento, busque o Senhor em primeiro lugar. Se você ainda não está preparado para buscar pessoas, para que você possa confessar o seu pecado, busque em primeiro lugar o Senhor, para que Ele trate primeiro o seu coração, e aí então você possa trazer o seu pecado à luz, para que ele também seja tratado diante das pessoas também. Tá? Muitas vezes o que acontece? Nós trazemos o nosso pecado Nós trazemos o nosso pecado ao Senhor e nós deixamos ele lá, escondido. Mas tem pecados, irmãos, que ele precisa ser tratado, inclusive, à luz das pessoas. Ele precisa ser tratado em público. Tá? Vai trazer vergonha? Meu Deus, como vai? Vai trazer constrangimento? E como vai? Mas a gente precisa tratar os nossos pecados. Narciso, o texto de Tiago 6, se eu não me engano, vai dizer exatamente isso. Confessai os seus pecados uns a fim de que vocês sejam curados. A palavra não é arrependidos, né? Não é tratados no sentido ali geral. A palavra é de fato cura, no sentido de realmente você ser curado até mesmo de doenças. Tá? Então, olhe esse texto com muito carinho também. O arrependimento, irmãos, ele é fundamental na vida do crente. Ele precisa acontecer. E ele não precisa acontecer uma vez ou outra. Ele precisa ser algo que nós buscamos constantemente. Eu não vou lembrar agora o salmo, mas é 130 e alguma coisa, que o salmista, na verdade são vários salmos que vai trazer exatamente essa expressão, né? Sonda-me, ó Deus, vê se em mim um caminho mau, para que eu possa me arrepender, para que eu possa tratar esse meu caminho mau. Tá? Então, cuide muito do arrependimento. Lembre-se, a igreja de Pérgamo não existe mais. O que nós podemos entender disso? Não dá para a gente afirmar, mas a gente pode perguntar, será que ela se arrependeu? Porque o próprio Senhor Jesus diz, eu virei sem demora. Então, é preciso tomar cuidado, irmãos. Eu sei que a escola bíblica ela é uma aula mais técnica, né? Mas eu não podia deixar essa exortação, esse momento pastoral de pregação é realmente fundamental, porque nós precisamos cuidar da santificação das nossas vidas e da santificação e da pureza da igreja. Por isso nós precisamos estar constantemente trazendo à nossa memória. Nós precisamos nos arrepender também. Da mesma maneira que Deus exortou aquela igreja ao arrependimento, o Senhor também está nos exortando a nos arrependermos, talvez não dos pecados deles,
que o Senhor trouxe para eles lá naquela época, mas Ele está trazendo para nós também algo que precisa ser tratado, aquilo, a nossa luz, né? A luz da nossa realidade. Tranquilo até aqui, irmãos? Vamos aos 17, é o último, se não me falha a memória? O último, então fechamos aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui o texto tem 3 partes. Mais uma vez, quero convidar os irmãos, vocês já conhecem, né, o texto de Apocalipse não é um texto para ser apenas lido, mas ele é um texto para ser ouvido, certo? Ouvido. Então, mais uma vez, se você puder, peça para que alguém leia o texto para você. É importantíssimo que você ouça o livro de Apocalipse, além de ler. Ler é importante também, claro, mas é importante que você ouça a leitura a partir de alguém. Se você não tem alguém para ler para você, você pode procurar na internet, tem vários vídeos de leitura. Eu não recomendo lá o Cid Moreira, né? Acho que talvez seja dramático demais, mas existem outras pessoas que podem ler o texto para você, inclusive na internet, né? Várias pessoas. Eu ainda gostaria de um dia, quem sabe aqui na nossa igreja, a gente ter uma espécie de estúdio, vamos dizer assim, e nós pudéssemos gravar nesse estúdio uma espécie de vídeo, assim, alguma coisa do gênero, que pudesse ter toda a leitura da Bíblia gravada, assim, para a gente poder também ouvir a leitura da palavra, tá? Então, um sonho meu, quem sabe um dia a gente põe em prática, né? Mas é importante que, se você puder, você ouça o texto de Apocalipse também. Não só esse, né, toda a palavra, mas ouça, não apenas leia, né, não apenas medite, não apenas estude, mas peça para que alguém, né, tenha o hábito de ouvir o texto bíblico. Isso é muito importante, porque ele dá outra dimensão, outra profundidade ao texto também. Beleza? Agora, de fato, ao texto. Né, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não só as igrejas da Ásia Menor, mas as igrejas de hoje, do passado, e as igrejas que serão no futuro. E aí ele vai trazer, então, 2 características nesse último texto. A primeira é o maná. Então, aqueles que forem fiéis até o fim, darei o maná que está escondido. Maná que está escondido. Esse maná que está escondido é uma parte que vem, um texto que vem da parte de Deus, no sentido de que, quando nós olhamos para esse maná, nós entendemos que maná é uma comida, foi dada no deserto lá para o povo, e é então um alimento, uma comida. O que esse texto diz para aquela igreja daquela época? 2 coisas. A primeira, significa que o Senhor é o nosso sustento. Tá? O Senhor é o nosso sustento. Ele vai sempre, de alguma maneira, nos sustentar. Nem que Ele tenha que levantar pessoas para isso, nem que Ele tenha que mover céus e terra, mas o Senhor, de alguma maneira, vai nos sustentar. Isso funciona de maneira física, emocional, isso funciona também de maneira espiritual, e principalmente de maneira espiritual, mas isso também nos leva a um sentido também mais eterno, né? O maná que está escondido. Escondido aonde? Escondido no Senhor. Significa que quem pode nos dar isso é, de fato, o Senhor. E esse maná, ele não é nos dado aqui, mas ele será nos dado também no céu, né, no novo céu e na nova terra. Ou seja, se nós passarmos pela perseguição e a perseguição nos levar até mesmo à morte, nós então seremos sustentados pelo Senhor nesse sentido, e quando nós encontrarmos com Ele, o Senhor então nos dará deste maná escondido, desse alimento, desse sustento, dessa provisão escondida que só pode ser dada pelas mãos do Senhor, tá? Então é nesse sentido que o texto nos alcança. O segundo sentido é no sentido mais literal, uma coisa mais assim, daquela época, né, do contexto da época. Por quê? Porque lembra que eu falei que a cidade de Pérgamo era uma província de Roma, então Roma estava atrelada a tudo, inclusive à economia. De modo que, se aquelas pessoas serviam a Deus e não se prostravam aos deuses ou ao imperador, então acontecia, irmãos, que elas eram então limitadas ao seu poder de compra, né? A sua economia ficava prejudicada, seus negócios, suas propriedades e várias outras coisas. Então o Senhor vem trazer disso, um consolo nesse sentido. Lembre-se que quem tem o sustento, quem tem o ouro, a prata e todas essas coisas, sou eu.
Então é uma mensagem também de consolo para aqueles irmãos que estavam, inclusive, perdendo o seu sustento. Né? O Senhor dizendo, eu sou o sustento de vocês. A segunda coisa que aparece no texto é então essa pedrinha branca, onde havia um nome que era dado então para as pessoas, e esse nome era um nome novo, né? Um nome secreto, né? Um nome que viria a ser dado para aqueles que recebessem a pedra branca. Então vamos primeiro no sentido literal. O que acontecia? Haviam duas possibilidades de interpretação. Uma delas era jurídica, no sentido de que quando havia um julgamento naquela época, os juízes ou os jurados, né, vamos dizer assim, eles prestavam a sua condenação ou a sua absolvição por meio de pedras. Então, assim, se você fosse condenado, os jurados apresentariam uma pedra preta. Tá? E provavelmente naquela pedra preta estava escrito o nome do acusado e a sentença, né, o crime que ele havia sido cometido e a sentença. Se ele era absolvido, ele recebia então uma pedra branca com os mesmos 3 ingredientes, com o nome do acusado e o crime que ele não havia cometido e a sentença de absolvição. Tá? Era nesse sentido. Então, no primeiro caso, um sentido jurídico. E aí a gente pode trazer para o espiritual, lembrando que nós seremos absolvidos dos nossos pecados porque Cristo é nosso advogado, mas ele também não é nosso advogado. Ele também é o nosso juiz. Tá? E ele é, inclusive, a propiciação para o nosso pecado. Ele é as 3 coisas, né? Então, nesse sentido, nós seremos absolvidos e o Senhor nos dará uma pedra branca. Possivelmente esse texto foi traduzido nesse sentido, né, foi escrito nesse sentido, porque aqueles irmãos que eram condenados por causa da lei romana e por causa da perseguição, possivelmente sempre eram conduzidos às pedras pretas, né, eles eram sempre condenados por causa da sua fé. Mas o Senhor Jesus diz, olha, ainda que nesta terra, nesta vida, vocês recebam dos juízos humanos meu Deus do céu, pedras pretas que trazem condenação diante de mim, vocês sempre vão receber a absolvição, salvação. Então não se preocupem com as pedras de condenação, porque diante de mim vocês já estão absolvidos. O segundo sentido das pedras poderia ser no sentido de convite. Havia naquela época festas, né, essas festas para os deuses e festas de pessoas importantes e coisa e tal, e o convite que você deveria levar a essa festa era esta pedra branca. Tá? Então, se você tinha uma pedra branca, você podia levar, e nessa pedra possivelmente estava uma senha ou o seu nome, e aí você podia entregar essa pedra para a pessoa que estava ali na recepção, e aí então era permitida a sua entrada nessa festa. Tá? Então era nesses 2 sentidos. Os 2 sentidos podem ser traduzidos para o espiritual. Primeiro, no sentido de jurídico, que nós somos absolvidos diante do tribunal de Deus, né? Quando Deus fizer o grande tribunal, nós já estamos absolvidos por causa de Cristo, e quem não tem Cristo já está condenado, mas também tem um sentido de festa. Por quê? Porque festa, quando nós entrarmos na Nova Jerusalém Celestial, nós festejaremos com o Senhor. Certo? Há um sentido legal que a gente pode trazer lá de Apocalipse 21 também, que na entrada dos 12 portões, ou seja, cada um dos 12 portões, né, eram feitos de pedras específicas, né, de pedras preciosas. Então também tem esse... Também tem não, né? Também pode ser interpretado nesse sentido de que ao entrarmos no céu nós seremos absolvidos e nós também festejaremos. Isso era provavelmente alguma coisa comum da cidade de Pérgamo, essa questão da pedra, e o Senhor traz isso também para um sentido espiritual e eterno. Vocês também vão receber isso da minha parte. Tá? Vocês serão absolvidos, ainda que aqui sejam condenados. Vocês festejarão, ainda que aqui vocês não possam participar das festas dos deuses, por causa inclusive dos sacrifícios e coisa e tal, né? Então, nesse sentido, o texto nos encerra. Perguntas? Cansei. Está com vocês a palavra, irmãos. Se tiverem perguntas e dúvidas ou alguma coisa do gênero, essa é a hora.
Se não tiverem, eu estou com fome. Estou faminto. Podemos encerrar? Vamos orar então? Narciso, de praxe, escolhe alguém para orar aí. Manda ver. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque o Senhor nos concede a graça de estarmos nesta manhã, aqui nesse templo, como Igreja de Cristo, reunidos para a adoração, bem como para a instrução. E após esse momento, também reunidos para a comunhão. E nós reconhecemos que todas essas bênçãos procedem do Teu trono de graça. E nós Te louvamos, ó Deus, porque através da Tua palavra, nós recebemos as instruções daquilo que é agradável ao Senhor e daquilo que é abominação diante dos Teus olhos. E o Senhor, ó Deus, através da Tua palavra, o Senhor nos corrige, o Senhor nos ensina, o Senhor nos repreende, o Senhor nos educa na Tua justiça e o Senhor nos habilita para toda boa obra. E é assim, ó Deus, que diante dessas promessas do Senhor, nós buscamos a Tua face, para que o Senhor, ó Deus, esteja nos perdoando dos nossos pecados, apagando as nossas transgressões e levando ao nosso coração o sentimento de que precisamos estar em todo momento confessando diante de Ti as nossas transgressões, mas também abandonando-as, deixando-as para alcançar diante do Senhor misericórdia. Obrigado, ó Deus, por essa palavra anunciada nesta manhã, por essa instrução bendita, que através do Teu Santo Espírito, o Senhor imprima no nosso coração, guarde no nosso coração essa palavra para que não pequemos contra o Senhor. Dá-nos um resto de dia em paz e que no final desse dia possamos estar aqui novamente reunidos em Teu nome para adorar-Te na beleza da Tua santidade. No nome santo do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém.